Meditação da harmonia. Coloque-se numa posição confortável. Analise o seu corpo, descontraindo todas as zonas onde sinta alguma tensão. Cabeça, pescoço e ombros, maxilar, a língua dentro da boca, o tronco, braços, a coluna, coxas, pernas e pés. Visualize uma pessoa, um assunto, uma emoção, um sentimento, no fundo, uma situação com a qual se queira harmonizar. Vivencie o que sente. Guarde essa informação. Com essa situação identificada, volte a analisar o seu corpo e verifique se encontra tensões, descontraia o seu corpo físico através de umas quantas respirações nasais profundas. Comece por enraizar, colocando as mãos em posição de oração, visualizando umas fortes raízes que, partindo das plantas dos pés, entram na terra e se espalham, mantendo a nossa ligação ao planeta, à coisa física, ao aqui e agora. Visualize ou sinta a vitalidade da energia da Mãe Terra, que através dessas raízes sobe pelos seus pés, pernas e coxas, concentrando-se no chakra raiz, na forma de uma bola energética de cor vermelha. Visualize ou sinta um canal que, partindo da base da sua coluna, na zona genital, o liga ao centro do planeta Terra e por este canal irá enviar, descarregar tudo o que o perturba, tudo o que de momento não consegue lidar. A cada inspiração, visualize ou sinta a energia a subir pelas raízes, tornando a bola de energia vermelha mais intensa na região do chakra raiz. A cada expiração, visualize ou sinta tudo o que o perturba,
tudo com que de momento não consegue lidar, a sair pelo canal que o liga ao centro do planeta, onde, pelo seu poder, a Mãe Terra transmuta essas energias, devolvendo-as ao universo para que sejam equilibradas, potenciadas e disponibilizadas para quem delas necessitarem. Vivencie o processo. Concentre-se no seu chakra cardíaco e visualize ou sinta a frequência vibratória desse chakra na forma de uma espiral de energia verde esmeralda. No centro desse chakra existe uma porta fechada, uma porta que dá acesso ao seu mais profundo ser. Gentilmente, abra, tomando consciência de que esse gesto lhe permite trilhar o caminho do perdão, da paz, do amor incondicional, da harmonia. Trilhe esse caminho e maravilhe-se pela consciência da libertação dessas suas capacidades aprisionadas no seu coração, libertando-as. Liberte-as e vivencie essa consciência. Caminhando um pouco mais profundamente nesse trilho, visualize um imenso jardim onde tudo é harmonia. Harmonia entre o físico e o espiritual. Harmonia entre todas as espécies que compõem o jardim. Harmonia nos sons da água que corre mais além, alimentando o ciclo perpétuo da vida. Repare nas plantas, na sua diversidade, nos seus diferentes formatos, nas suas diferentes cores, nos seus diferentes perfumes. Tudo coabita em perfeita harmonia. Vivencie o sentimento de que tudo o que entrar nesse jardim é absorvido, é equilibrado pelo poder dessa harmonia. Junto do curso de água cristalina existe um confortável banco. Dirija-se para ele e, sentando-se, concentre-se no som da água que corre. Inspire o perfume emanado pela mistura harmoniosa das plantas. Sinta o calor do sol na sua pele. Visualize-se nesse ambiente. Visualize junto de si a situação ou pessoa com que se quer harmonizar. E vivencie o poder deste jardim a
retirar a carga desarmoniosa dessa situação ou pessoa, harmonizando-a com o espaço envolvente, consigo. E vivencie as tensões desta relação a desaparecerem, a afastarem-se, a serem transmutadas pelo poder deste jardim que reside no seu mais profundo ser. Sinta-se envolvido neste processo, perdoando-se por não ter sabido lidar harmoniosamente com as diferenças que lhe trouxeram situações de zanga, de tensão, de preocupação, de falta de gentileza. Retire a aprendizagem dessa situação passada, agradecendo o facto de ter tido a oportunidade de desenvolver a sua capacidade de compreender a diferença de opiniões, de atitudes, de conhecimentos, de crenças, e vivencie a gratidão por esse aprendizado. Gentilmente, visualize ou sinta as emoções anteriormente vivenciadas sobre esta situação a esbaterem-se através da prática diária do perdão, do amor, do equilíbrio emocional entre o que vemos e o que sentimos, entre o físico e o espírito, vivenciando a integração da situação que anteriormente o perturbava neste harmonioso jardim que habita no seu coração, até deixar de ser identificável, porque agora tudo é harmonia. Mantendo a vivência desta harmonia, inicie o processo de volta ao plano físico, ao aqui e agora, sentindo os pés, as pernas, o tronco, as mãos, braços, pescoço, língua dentro da boca, olhos e couro cabeludo. Suavemente, com as mãos em posição de oração, agradeça a experiência vivenciada. Suavemente, vá abrindo os olhos.